O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, o tempo litúrgico já se vai bastante adiantado. Nesta quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, nós recordamos que faltam apenas 4 domingos para encerrarmos o ano litúrgico e abrirmos, portanto, um novo ano. Daqui a 5 domingos estaremos celebrando Cristo Rei do Universo. E frente a esta realidade, nós vamos sendo cada vez mais questionados pela palavra de Deus acerca da nossa disponibilidade em realizar na nossa vida a vontade de Deus. No dia de hoje, nós escutamos na primeira leitura São Paulo nos recordar o modo como cada povo foi tomando conhecimento acerca da verdade do Evangelho. Então, no Antigo Testamento, através dos profetas, através dos reis, através dos juízes, a palavra de Deus foi se manifestando e mostrando ao povo de Israel qual era a vontade de Deus a seu respeito, que era formar um povo que tem a centralidade de suas vidas na lei e na promessa de Deus. Já no Novo Testamento, a palavra de Deus é dirigida através do Evangelho, por meio da pregação dos apóstolos, por meio da igreja. E assim, os homens também deste tempo podem conhecer qual é a vontade de Deus a seu respeito. No dia de hoje, se por um lado nós louvamos e bendizemos a Deus, porque na sua infinita misericórdia dispôs todas as coisas de modo para que todos os homens pudessem sim chegar ao conhecimento da verdade, e louvado seja Deus porque é necessário que o conheçamos, porque isso coloca em risco a nossa salvação, então louvado seja Deus. Por outro, precisamos aprender e recordar que existe uma responsabilidade nisto. À medida quanto mais nós conhecemos, quanto mais Deus nos dá, quanto mais Deus dá a conhecer de si mesmo, e ao mesmo tempo dá a conhecer a nós acerca da sua vontade ao nosso respeito, perdoe-me a redundância, mais comprometidos nós ficamos com esta verdade que nos é revelada. E aqui no dia de hoje, precisamos estar bastante atentos, porque
O castigo, apesar de alguns tremerem, porque, Deus não castiga. É claro que castiga, é necessário que Ele castigue, porque se Ele não castigar, Ele não é justo. Ainda que possamos entender de que maneira nós falamos em castigo. No entanto, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo um acerto de contas. É o patrão que voltará para acertar contas com os seus empregados. Isto é uma realidade, queridos. À medida que nós nos aproximamos do final do ano, nos aproximamos da festa de Cristo Rei, lembramos que Cristo virá como Rei, mas para julgar vivos e mortos, e para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Então, os fiéis terão da retribuição de Deus o prêmio dos fiéis, e os infiéis terão como retribuição de Deus o prêmio dos infiéis, e o prêmio dos infiéis é o inferno. Bom, é muito importante tudo isto, porque parece que vivemos um tempo marcado pela indiferença. Sabemos o que Deus quer de nós, sabemos o que Deus nos pede, mas não tenho vontade de fazer. E parece que vamos dando de ombros, não é assim? Parece que vamos dando de ombros e dizendo, para mim é indiferente, não estou nem aí. Bom, então seria melhor que nunca tivéssemos conhecido. Porque é verdade que aqueles que também não sabiam a vontade de Deus a seu respeito, serão castigados. É verdade, também não passarão impune. Porém, serão mais castigados aqueles que sabiam a vontade de Deus a seu respeito. E hoje é grave percebermos quantos homens e mulheres, sabendo qual é a vontade de Deus, insistem em não fazê-la, sob o pretexto da liberdade. Eu sou livre, e na minha liberdade ninguém toca, e por isso eu não quero fazer. Existe um equívoco aí, porque a nossa liberdade consiste em justamente fazer a vontade de Deus. E o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, é em escolher os melhores meios para realizar a vontade de Deus a nosso respeito. Ninguém é livre para pecar, ninguém é livre para o mal. Agora, se queremos usar a nossa liberdade deste modo, precisamos entender também que pagaremos um alto preço por usarmos a nossa liberdade deste modo. Por fim, queridos, mais do que nunca, é necessário termos consciência daquilo que fazemos. Precisamos ser homens e mulheres coerentes com a fé que professamos. Sabemos o que Deus pede de nós, sabemos como devemos viver a nossa vida, sabemos como deve ser a vida de um cristão. E devemos escolher por isto. Do contrário, é melhor reavaliarmos o nosso desejo de estarmos diante de Deus. Porque no final das contas, quanto tempo mais nós passamos diante de Deus, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós teremos a prestar contas diante de Deus. Porque quanto mais sabemos, mais estamos comprometidos. No dia de hoje, que o Senhor nos ajude, que Ele possa iluminar a nossa consciência, para que neste finalzinho de ano litúrgico, logo celebraremos Cristo Rei, possamos fazer um grande exame de consciência e percebermos de que modo nós temos vivido. Se nós temos vivido como homens e mulheres que esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como justo juiz, ou não. E existem muitos homens e mulheres que pregam por aí, que se acham pregadores das nações. É o que mais existe. Abrimos o Instagram, tem muito pregador. Parece igreja evangélica protestante. A democratização da pregação, todo mundo prega, mas ninguém vive. É grave. Precisamos estar atentos a essas realidades, porque nada disto diante de Deus ficará impune. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Evangelho nós escutávamos falar, e assim concluo para não prender os senhores, ainda temos tempo, daqueles pastores que, sabendo qual é o seu papel, não fazem. Pelo contrário, fazem o inverso, né? Ao invés de cuidar, maltratam. Existe muita gente por aí ensinando aquilo que a igreja não ensina e nunca ensinou. Talvez porque não acreditam, porque perderam a fé e resolveram ensinar aquilo que a igreja nunca ensinou. Eles pagarão também a Deus por isto. Mas aqueles que os buscam por quererem ouvir também aquilo que é conveniente, pagarão.
O cardeal Sara, em um livro, quando perguntado por um jovem da seguinte maneira: em meio a tantos ventos que balançam a barca da igreja e tantas incertezas, como se manter firme na fé? E a resposta do cardeal não é tão problemática e nem tão difícil de compreender. Ele manda não se ater às discussões do momento, mas se ater àquilo que o magistério da igreja sempre ensinou. Então há muita gente por aí se segurando em ensinamento errado de homens que não estão mais dispostos a serem fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tem a coragem de chegar e dizer assim: mas fulano de tal, que é famoso, falou diferente. Não é possível que em 2000 anos ele tenha descoberto a pólvora. E ele agora está ensinando melhor que a igreja que ensina há 2000 anos. Existe uma razão para ele estar ensinando de maneira equivocada. Não é que ele não saiba, é porque ele quer ensinar errado. Então, chega de nos escondermos atrás do erro do outro que está ensinando errado. Deixa que ele acerte as contas com Deus no dia que Deus vier. Nós temos o magistério da igreja, firme, sólido. Confiemos no magistério de 2000 anos. Melhor do que confiar em homens que resolvem ensinar diferentes porque acham que as coisas devem mudar. Atenção, queridos, atenção, porque vimos no evangelho de hoje, o patrão voltará, e aquele que sabia e escolheu fazer errado será chicoteado muitas vezes. Não é ameaça, porque está na moda de dentro da igreja ouvirmos esse tipo de discurso. Porque fica usando a doutrina e o magistério da igreja para intimidar. Não é para intimidar, é para educar. Este é o magistério, esta é a doutrina da igreja. Se não estamos dispostos, tem a musiquinha, né? Vai com Deus, não é? Se nós estamos dispostos, vai com Deus. Vai com Deus, se nós estamos dispostos. Agora, só não podemos querer que a igreja deixe de ensinar, não é? Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, né? Não adianta. Não vamos entrar nas fileiras dos que estão ensinando e fazendo errado, porque é mais fácil se desculpar. Porque alguém me disse errado. Algumas coisas vão angustiando o meu coração e às vezes eu vou falando. É aquela pessoa que sabe que não pode se aproximar de um sacramento. Mas o padre tal, lá no buraco tal, falou que pode. É o único. Diz diferente da igreja inteira, mas como ele disse que pode, pode, então eu vou. Eu sempre encontro alguém que me justifique, que legitime a minha postura errada. Queridos, não pode ser assim. Ou nós somos homens e mulheres de fé ou não somos. Tá bom? Que o Senhor nos ajude a cada vez mais caminharmos com clareza naquilo que fazemos, né? Porque um dia queremos todos ir para o céu, mas para isso precisamos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos um bom dia.